Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a relação entre a qualidade de água e a saúde humana. Vamos lá? Então, para a gente entender primeiro essa questão do que seria o saneamento básico e qual que é a sua importância, a gente vai fazer um resgate histórico de algo que aconteceu lá em Londres há muito tempo atrás, no século XIX. O que houve? Teve um surto muito grande de cólera. E o que seria a cólera? É uma doença causada por uma bactéria onde as pessoas tendem a ter uma disenteria muito forte. Elas têm uma diarreia tão aguda que pode levar à morte. E aí, nesse momento, as pessoas não sabiam o que estava causando esse surto. E no caso, era nada mais, nada menos do que o consumo de água contaminada certamente com dejetos, que continham essas bactérias. E aí, durante um longo período, ficou aí ocorrendo algumas especulações sobre qual seria o motivo dessa água estar contaminada. E aí percebeu-se, que no rio Tamisa estava com um cheiro muito forte. E esse cheiro começou a causar, alguns desconfortos. E aí ele começou a adentrar até mesmo as salas do parlamento. Então começou-se a pensar, o que poderia ser feito para eliminar esse cheiro. Então começaram aí a pensar no que viria a ser o saneamento básico, Começaram a pensar então em formas de limpar essa água e de destinar, a água consumida da casa das pessoas para o local correto, para o local adequado. Então, lá por volta de 1865, Londres conseguiu então dar um basta nas epidemias de cólera e ainda salvou o rio, da poluição que estava acontecendo. Então, com esse exemplo, a gente vai entender um pouquinho da importância do saneamento básico, tá bem? E aí, para a gente entender, vamos ver aí como é que funciona o ciclo do saneamento. Primeiro que o saneamento básico é algo que deveria ser direito universal, direito de todas as pessoas e que deve partir do poder público. E aí dispor do saneamento básico, se a gente for parar para pensar, é uma questão até mesmo de saúde e de qualidade de vida. Porque se eu disponho de saneamento básico acontecendo de verdade, eu vou prevenir uma série de doenças, E é mais fácil eu prevenir do que eu remediar. E aí como é que funciona essa história do saneamento básico, Quando eu falo de saneamento básico, eu estou falando de disponibilizar para as pessoas uma água que esteja tratada, uma água que esteja apta para consumo. E também eu falo sobre fazer uma limpeza da água que vai ser descartada pelas pessoas, para que ela não seja jogada nos corpos d'água de qualquer jeito, Porque não adianta nada eu disponibilizar uma água limpa e depois devolver para os corpos d'água uma água suja e ter todo o trabalho de limpar aquela água também, de qualquer forma. Então, como é que acontece aí o ciclo do saneamento, Tem que passar, se ocorrer devidamente, por duas estações. A estação de tratamento de água, que vai ser chamada de ETA, e a estação de tratamento de esgoto, que vai ser chamada de ET. E aí, como é que funciona? A água é captada, passa por várias etapas lá na estação de tratamento de água para que possa ser distribuída. Uma vez que ela é distribuída, essa água vai ser utilizada e depois que ela é utilizada, ela passa a ser descartada novamente. E aí, o que tem que ocorrer? Tem que ser destinada, para o local adequado para que possa ocorrer a coleta de esgoto. E aí, mais uma vez, vai passar por uma série de etapas, dessa vez na estação de tratamento de esgoto, para que possa ser encaminhada, devolvida aos corpos d'água, devolvida aos mananciais. E dessa forma eu vou estar promovendo saúde e ao mesmo tempo vou estar preservando o meio ambiente. A gente tem que lembrar que somos partes integrantes do meio. E como partes integrantes a gente deve cuidar e não prejudicá-lo. E aí, por que é importante a gente entender sobre o saneamento e qual que é a relação entre saneamento, saúde e meio ambiente? Lembra que eu falei para vocês, se eu tenho saneamento acontecendo, consequentemente, eu vou estabelecer níveis de saúde adequados, Eu vou aumentar até mesmo o índice de desenvolvimento humano, já que eu vou promover uma qualidade de vida mais eficiente. E aí, se eu tenho, tudo isso acontecendo, eu vou acabar fazendo o quê? Vou acabar, me colocando numa situação de prevenção às doenças de veiculação hídrica, ou seja, as doenças que podem ser transmitidas por conta do uso de água inadequada. Então, existem doenças que o contágio está relacionado ao contato direto com essa água, mas também pode ser com contato indireto. Pode ser que, por vezes, as pessoas façam o consumo dessa água, façam a ingestão dessa água, e em alguns momentos também, o simples fato de lavar alimentos ou preparar alimentos com essa água também pode causar prejuízos para a nossa saúde. E aí lembra do exemplo, lá da história de Londres, por exemplo. Depois que houve a limpeza do rio, viu-se, que
conseguiu resolver o problema da epidemia de cólera. Então, se eu tenho um bom saneamento acontecendo, consequentemente eu vou proporcionar mais saúde para a população. E aí uma outra coisa aqui, é muito importante, né, ter um cuidado com a água, até mesmo para evitar o problema com a Aedes aegypti, né? Então eu vou ter aí um trabalho do combate ao Aedes aegypti. Lembra que ele pode ser a causa direta da transmissão de algumas doenças muito comuns, como dengue, zika e também chikungunya, né? Que resulta do quê? A água acumulada em alguns reservatórios, que vai ser o local ideal para que ela consiga completar o seu ciclo e, consequentemente, infestando, né, boa parte da população. E aí, se eu tenho um cuidado também pessoal com as formas de descarte, né, como que eu armazeno meu lixo, como que eu destino meu lixo, eu também vou estar contribuindo para isso. A gente não deve também colocar só o problema, né, nas mãos do poder público. Nós também podemos fazer a nossa parte. Lembra daquilo que eu falei? Nós não somos a parte do meio ambiente. Nós fazemos parte dele, e como parte integrante nós devemos fazer a nossa parte também. Então deve haver aí, né, investimentos em saneamento básico também, para que o lixo seja destinado para o local correto, mas as pessoas também devem fazer sua parte de colocar no local ideal. Deve haver também instalação e preservação de rede de esgoto, ocorrer também drenagem da água da chuva, né, drenagem da água pluvial, para ajudar a reduzir a oferta de água, para que o ciclo desse vetor, né, possa ser completado. E além, é claro, né, de ter boas práticas de saneamento dentro e fora de casa, como eu já vinha comentando com vocês. E aí uma outra coisa importante também é que haja um planejamento dos investimentos públicos, porque se eu tenho um cuidado, né, com essa parte do saneamento, é melhor eu remediar do que eu prevenir. Lembra que eu falei isso? Por quê? Existem dados oficiais, dados da Organização Mundial de Saúde, que ela fez uma estimativa aqui. A cada R$1 aplicado para o saneamento básico, eu vou economizar R$4 na área da saúde. Esses R$4 vão ser economizados por quê? Porque simplesmente eu vou evitar algumas doenças de veiculação hídrica, né? Eu vou evitar também com que eu tenha que fazer uma limpeza de um corpo de água, que seria um trabalho que podia demorar muito tempo e, além disso, poderia custar muito dinheiro. Então não é muito difícil entender essa conta e muito menos não precisa ser bom de matemática para ver que é melhor, né, haver investimentos para o saneamento do que depois ter que cuidar dos problemas que podem ser gerados. E aí, uma outra coisa que deve ser feita, né, são as nossas práticas do nosso cotidiano. Lembra que a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, todo cidadão também tem sua responsabilidade aí na adoção de boas práticas de saneamento, né? Porque se eu não, do que adianta eu ter aí um sistema acontecendo, né, de estação de tratamento de água, de estação de tratamento de esgoto, se eu também não faço a destinação adequada de tudo aquilo que eu consumo no meu dia a dia? Não adianta, por exemplo, eu ter essas duas redes atuando ou essas duas redes acontecendo, se de repente eu descarto o lixo na rua e aí em algum momento, para onde que esse lixo vai no momento da chuva, certamente ele vai ser encaminhado para os bueiros e o que vai acontecer? Os bueiros vão ficar entupidos e aí vai causar uma série de problemas, né? Como problema de alagação, que em decorrência disso, né, pode acabar também tendo como consequência o surto de algumas doenças como a leptospirose, porque a pessoa vai ter o contato com a água, essa água pode ter contato com a urina de ratos e esse rato pode estar contaminado com a bactéria que vai acabar causando aí a leptospirose. E aí uma outra coisa que a gente também deve ter atenção aí nas nossas práticas do cotidiano é o seguinte, que não adianta, né, ter a estação de tratamento acontecendo de água, para que a água seja distribuída de forma adequada para minha casa, se eu não faço a limpeza diária ou rotineira da minha caixa d'água. Se a minha caixa d'água está suja, quando eu receber água limpa, que ela tiver contato com a sujeira da minha casa, não vai adiantar nada. Então, além do poder público, eu também tenho que fazer minha parte, porque ele também não tem como sair de casa em casa fazendo essas pequenas ações, tá bem? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando. Na questão 1, nós temos o seguinte: muitas doenças, como a dengue, estão relacionadas com a água, porque seus vetores completam seu ciclo no meio aquático. E todas as doenças a seguir possuem vetores que se desenvolvem na água, exceto, ou seja, só tem uma que o vetor não tem relação com a água. Qual vai ser ela? E aí? Nesse caso, gente, vai ser a leptospirose. Lembra que eu falei, né? O problema vai ser a urina do rato e não simplesmente a pessoa ter, né, o problema de ingestão com a água contaminada, por exemplo, tá? Então, a leptospirose ela vai ser transmitida por bactérias
que vão ser encontradas aí na água contaminada pela urina de animais que estão infectados. E a gente observa muito isso quando ocorre, por exemplo, algumas enchentes. E aqui na questão 2 a gente tem o seguinte: qual das doenças a seguir não apresenta a ingestão de água contaminada como forma de transmissão? Qual dessas doenças aí não tem nada a ver com a ingestão de água contaminada? E aí? Nesse caso, gente, o problema aí vai ser a esquistossomose, tá? A esquistossomose, ela é contraída, né, pelo contato dos seres humanos com cercárias. A água vai estar infectada com essas cercárias, que podem passar até por caramujos e tudo mais, né? E aí o que vai acontecer? Se você entra nessa água que está contaminada, às vezes para tomar banho, que seja, essa cercária vai penetrar facilmente pela sua pele e vai completar o seu ciclo, tá bom? E por último, nós temos aí a questão 3. A questão 3 nos diz o seguinte: medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo não acontece ou que ela é de forma inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que esse paciente apresenta um caso de quê? O que eu posso, acabar desenvolvendo se eu tiver contato com água de enchente? E aí? Nesse caso, pessoal, o problema aí seria a leptospirose. Lembra que é a água contaminada com a urina, de algum animal, principalmente, os ratos, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!